Ontem, no primeiro boletim da série sobre o racismo, a professora Cassandra Muniz falou sobre o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. E dentro dessa pauta urgente e necessária, a gente escuta frequentemente o termo racismo estrutural. Mas o que é isso? É a naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos preconceituosos que ao longo de séculos promove a segregação e atinge duramente, todos os dias, a população negra. Hoje, no segundo boletim da série, a historiadora e pesquisadora da cultura negra, Sidneia Santos, traça uma linha histórica, contando como o racismo se enraizou na nossa sociedade. No Brasil, em 1888, foi assinada uma lei que continha 2 artigos, 2 parágrafos, dizendo que a escravidão estava extinta. E, parêntese, essa lei foi assinada primeiro porque os movimentos abolicionistas já tinham trabalhado incansavelmente pela libertação de negros brasileiros escravizados. As revoltas de negros escravizados estavam incontroláveis, o governo imperial já não dava mais conta, e a Inglaterra, lógico, queria um mercado para escoar sua produção. Sim, a Revolução Industrial Inglesa tinha acontecido, com o ouro tirado daqui. A Inglaterra precisava de quem consumisse o que ela produzia. Por isso a escravidão para ela também já não era mais interessante. O Brasil foi o último país a abolir o tráfico negreiro. O Brasil foi o país que, em 1837, criou uma lei que dizia que pessoas negras não podiam ir à escola. Que, em 1850, criou outra lei, a Lei de Terras, proibindo negros de terem terras. Que, em 1890, 2 anos após a famosa abolição da Isabel, criou a Lei da Vadiagem, dizendo que o preto ou a preta que fosse pego pela rua, vadiando, jogando capoeira, cantando, dançando, estava preso porque era criminoso. E pasmem, até hoje o estereótipo de um criminoso no Brasil é o estereótipo de uma pessoa preta. É esse racismo que nos mata todo dia. Lá no século XVIII, os ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, eles tinham cor e não era a pele preta. Os ideais positivistas do século XIX também vão reforçar e muito as consequências do que a gente vive no Brasil até hoje. Porque a elite branca brasileira vai se basear nesses ideais para continuar o seu projeto de ter negros como pessoas escravizadas. É preciso entender como é que o pensamento de filósofos como Cornélios, como Hegel, que diziam que índios e negros não tinham alma, não tinham inteligência, não eram racionais, como é que esse tipo de pensamento vai influenciar Raimundo Nina Rodrigues, Silvio Romero e tantos outros eugenistas que vão construir esse projeto de população embranquecida no Brasil. A eugenia, o processo de incentivar a imigração em detrimento dessa população negra que já era a maioria e que estava liberta, mas que não tinha para onde ir. É livre das correntes da senzala e preso na pobreza da favela, como muito bem cantou a Mangueira em 1988. Então, que liberdade é essa que nos foi dada? E mais, em 1891, todos os documentos referentes à entrada de navios negreiros no Brasil também foi queimada. Todos os documentos referentes à escravidão, com a desculpa de que senhores proprietários de escravos poderiam requerer direitos, queimaram a nossa história. Queimaram a nossa possibilidade de saber o sobrenome do nosso bisavô, do nosso tataravô, de saber de onde a gente veio. O imigrante não. O imigrante branco, ele tinha passaporte, ele tinha terras, ele tinha incentivo do governo. Então não dá mais para ficar brincando de que não existe racismo aqui, de que somos todos iguais. Essa baboseira toda já não cabe mais, porque não somos todos iguais. Sidneia destaca também que a cor da nossa pele determina quem é mais vulnerável, quem tem menos chances
e como somos tratados. A cor da nossa pele ainda é usada como diferencial para como a gente vai ser tratado. Para quais direitos a gente vai ter acesso? Somos nós, pretos e pobres, que pagamos os maiores impostos nesse país. E na vida da mulher negra isso é ainda mais sério. Porque quantas mulheres são chefes de domicílio e têm aí impostos altíssimos sendo tirados de seu salário, dos produtos que ela consome no mercado? Porque nós somos ainda a base da pirâmide. A gente quer chegar no topo, mas tem sempre um pé branco tentando pisar na gente para impedir isso. A gente quer ter acesso à saúde, à educação, ao lazer. A gente quer que os nossos filhos possam sonhar, que se tornem adultos, que frequentem boas faculdades e universidades, que tenham uma profissão, que tenham respeito, que sejam tratados dignamente. Mas a cor da nossa pele ainda é usado para dizer não, você não merece isso, você é preto. A pesquisadora reforça ainda que a luta contra o racismo é de todos. Para vencer isso tudo, a luta não pode ser só nossa, gente preta, não. A luta tem que ser das pessoas brancas também, que entendem o mal que o racismo causa na nossa sociedade. Sobretudo, esse racismo estrutural, que quer que a gente entre pelo elevador dos fundos. Não vai ser mais assim. Não vão mais minar os nossos sonhos. Quando o Emicida diz que o racismo brasileiro é o pior racismo que existe no mundo, a gente sabe muito bem o que ele está falando. Porque é a nossa carne que sangra. É a nossa carne que morre. É a nossa carne que, como Elza Soares cantou inúmeras vezes, ainda é a carne mais barata do mercado. Essa realidade precisa mudar. Esse governo absurdo, genocida e essa pandemia deram uma sacudida, tiraram muita gente da zona de conforto. Muita gente que precisa respeitar a nossa voz e precisa entender que vidas negras importam. Se vai lutar com a gente, dê o braço aqui e seja um escudo. Não use a nossa luta como palco. Disso a gente não precisa. Vidas negras importam e nós lutaremos incansavelmente por cada vida preta nesse país. E amanhã, no terceiro episódio da série sobre o racismo, nós vamos falar sobre o negro na educação superior. Você não pode perder. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais, na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.